Introdução. Alguma vez você já disse ou pensou consigo mesmo: estou decepcionado comigo. Achei que poderia fazer isso, mas acabei estragando tudo. Gostaria de me sentir melhor comigo mesmo. Estou furioso comigo. Eu me perturbo com a mais leve crítica. E que tal? Estou tão frustrado comigo. Eu sou o meu pior inimigo. Estou sempre me sabotando. Gostaria de poder fazer isso ou parar de fazer isso. Você já pensou em como se envolveu nessa briga desagradável entre você e você mesmo, ou de que maneira pode sair de lá? Ou você sabe que essa briga não é necessária, porque há ocasiões em que você também se sente muito feliz consigo mesmo, satisfeito com suas decisões e ações. Com frequência, tanto os seus fracassos quanto os seus sucessos resultam das crenças que você tem a respeito de si mesmo, o que muitas vezes é chamado de identidade ou autoconceito. O livro que você tem em mãos é um manual prático que pode ensiná-lo a fortalecer as qualidades que o agradam e mudar as que o desagradam, para que você possa ter uma vida muito melhor e mais satisfatória. Descrever versus fazer. Há mais ou menos 10 anos, fui convidado a falar em um seminário de fim de semana sobre álcool e drogas para terapeutas e assistentes sociais. Eu era um dos cerca de 12 palestrantes, incluindo diversos famosos na área. Embora minha palestra tivesse sido programada para a última sessão, compareci a todas para ver o que eu poderia aprender. Ouvi muitos palestrantes falarem sobre a importância do autoconceito e da autoestima para fazer as pessoas pararem de utilizar drogas. Mas em tudo que era dito não havia praticamente nada sobre o que era de fato o autoconceito ou a autoestima, ou sobre como ajudar alguém a adquiri-los. Finalmente, no domingo à tarde, chegou a minha vez. Tive, então, minha pequena oportunidade. Comecei dizendo: estive ouvindo de muitos palestrantes, por um dia e meio, que um bom autoconceito e uma boa autoestima são muito importantes para fazer uma pessoa parar de usar drogas. Vocês concordam com isso? Oh, sim, todos concordaram. Continuei dizendo: bem, eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira é: o que é isso sobre o que vocês estiveram falando e que é tão importante? E a segunda: como vocês ajudariam alguém a adquirir isso? Quando fiz essas perguntas, a sala ficou muito silenciosa. Então, eu disse: vamos fingir que eu sou alguém que usa drogas. Ajudem-me a melhorar meu autoconceito ou deem-me um pouco de autoestima. Ajudem-me. Alguém disse: bem, você poderia utilizar o condicionamento operante. Eu respondi: ótimo. Condicione-me agora. Mostre-me o que você pode fazer. A sala novamente ficou em silêncio. Então alguém disse alguma coisa sobre curar traumas do passado e eu retruquei: ok, vamos imaginar que eu tenha sofrido abuso sexual na infância. Mostre-me como curar isso. A sala mais uma vez ficou muito silenciosa. Continuei assim durante cerca de meia hora antes de demonstrar algumas maneiras rápidas de trabalhar com o autoconceito, porque queria que eles percebessem claramente que eu estava apresentando algo muito diferente daquilo que eles já conheciam. Eu também queria estabelecer uma distinção bastante nítida entre ser capaz de descrever o autoconceito e realmente modificá-lo. Eles haviam falado teoricamente, mas na verdade não havia muita coisa que pudessem fazer. Após minha apresentação, enquanto caminhava pelo corredor, um homem colocou-se ao meu lado, parecendo muito pensativo. Então ele me disse: sabe, eu dou aulas e palestras sobre autoconceito e autoestima há anos, e até escrevi um livro sobre o assunto. Mas quando você fez aquelas perguntas, eu não tinha nada para dizer. Problemas versus soluções. Existem milhares de livros de autoajuda nas prateleiras das livrarias e bibliotecas de todos os lugares. Quando procurei pela palavra autoconceito, encontrei 177 títulos. Sobre identidade havia 593 títulos, e self, 32.000. Infelizmente, quase todos focalizam os problemas, não as soluções.
Esses livros estão repletos de descrições de problemas, teorias, exemplos, histórias, casos, mas há pouca coisa a respeito de como solucioná-los. O último livro que li sobre autoconceito tinha 184 páginas descrevendo problemas ligados ao assunto, mas apenas as 7 páginas finais discutiam possíveis soluções, de forma vaga e teórica. O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-4, R, de Psiquiatria, tem 873 páginas de descrições sobre como as pessoas podem estar mentalmente doentes, mas nenhuma única página a respeito de como elas podem ser ajudadas. Imagine como seria se um médico estivesse nessa posição. Ele tem um manual de 873 páginas que descreve como alguém pode estar doente, mas nenhuma palavra sobre como tratar a doença. Infelizmente, essa é a posição de grande parte da psicologia e da psicoterapia atualmente, e a situação da psiquiatria é ainda pior, com sua tendência a buscar soluções por meio de drogas. Quando os livros realmente descrevem metas ou soluções que valem a pena, muito raramente dizem o que podemos fazer para alcançá-las. Se os textos de medicina fossem assim, eles poderiam dizer que a solução para uma determinada doença é a remoção do tecido doente, mas sem mostrar como fazer isso, omitindo todos os detalhes do procedimento cirúrgico, uso de bisturis, grampos, suturas, antissépticos, anestésicos etc. que poderiam ser necessários para atingir esse objetivo. Pregação versus ensino e treinamento. A diferença entre pregação e ensino não é totalmente reconhecida, em particular nas áreas da educação e da mudança pessoal. A pregação pode apresentar objetivos valiosos, podendo ser um importante primeiro passo para orientá-lo na direção de uma solução. Contudo, o critério é aquilo que podemos usar para realmente alcançar esses objetivos valiosos. Uma outra distinção pode ser feita entre ensino e treinamento. Este último inclui o processo que transforma o bom ensino em habilidades práticas. Há 2000 anos Cristo pregou a importância e o valor de perdoar alguém que nos fez algum mal. Embora tenha demonstrado perdão de forma ampla, aparentemente não foi capaz de ensinar ou treinar os outros no que diz respeito a como realmente alcançar o perdão. Apenas recentemente descobrimos como ensinar alguém a alcançar a compreensão compassiva que chamamos de perdão. Há mais ou menos 10 anos, minha esposa Connie e eu desenvolvemos um método para ensinar rapidamente as pessoas a alcançar uma experiência de perdão congruente e total. Em geral, esse processo dura menos de 1 hora, e treinamos milhares de pessoas para que elas pudessem ensinar outras a fazer isso. Andreas, S. 1992-1999. Alguns anos antes, desenvolvemos um método efetivo semelhante para ensinar as pessoas a encontrar uma solução para o luto, transformando-o em uma experiência de gratidão por ter conhecido a pessoa perdida. Andreas, C. 1987 e Andreas, C. e S. 1989, Capitão. 11. Este livro apresenta processos igualmente rápidos que você poderá utilizar para se tornar o tipo de pessoa que deseja ser. Sociedade. Nas sociedades mais tradicionais, não há muito interesse pelo autoconceito, porque a sociedade define quem você é a partir do seu nascimento, e a cultura não oferece alternativas para essa definição. Toda a cultura tradicional possui suas crenças a respeito da humanidade e do seu lugar em relação aos seus deuses e ao resto do universo, portanto, quase nenhuma delas as questiona. Como diz Stevie em Um Violinista no Telhado, devido às nossas tradições, cada um de nós sabe quem é e o que Deus espera que façamos. Em uma cultura tradicional, a identidade individual é simplesmente uma parte pequena e não questionada da identidade compartilhada da sociedade mais ampla. Com frequência dizemos que uma cultura é a sabedoria acumulada de um grupo de pessoas. Mas a cultura também contém a estupidez acumulada de um grupo de pessoas, e a nossa própria cultura não é exceção. Para nós é um pouco mais fácil examinar os próprios erros por causa da enorme variedade de modelos culturais aos quais estamos expostos.
Há mais ou menos 30 anos, eu morava em Moab, uma pequena cidade no sudeste de Utah, nos Estados Unidos, com 13 igrejas diferentes, atendendo a uma população de aproximadamente 5.000 pessoas. Mais ao sul, a cerca de 90 quilômetros de distância, outra pequena cidade tinha apenas uma igreja para praticamente o mesmo número de habitantes. Moab, com sua diversidade religiosa, tinha muito mais pessoas interessadas na autoexploração e no questionamento, tentando descobrir o que significava ser um homem ou uma mulher, e o que realmente nos tomaria seres humanos saudáveis. Se você tem apenas uma visão do mundo, é muito difícil até mesmo pensar em fazer esse tipo de pergunta. E se você chegar a cogitar a hipótese de perguntar, será ainda mais difícil encontrar alguém disposto a pensar na resposta e discuti-la com você. A sociedade moderna aceita muitos estilos de vida, religiões e visões de mundo diferentes, portanto, temos de selecionar e escolher entre eles, ou inventar alguns. Muitos de nós estão no processo de tentar descobrir o que é uma vida humana, enquanto nas culturas mais tradicionais essa decisão já foi tomada. Você poderia discordar de uma cultura na qual os homens possuem e controlam tudo e as mulheres são propriedade dos pais ou maridos, como nos Estados Unidos há poucas centenas de anos, mas as pessoas dessa cultura simplesmente a aceitam, bem como a infelicidade que ela gera, porque nem mesmo consideram outras alternativas. A visão científica do mundo também desempenha um papel no recente aumento do interesse no self, uma vez que a ciência é uma maneira de questionar e descobrir como as coisas funcionam por meio da experimentação, em vez de apenas aceitar uma descrição oferecida por um profeta ou por uma antiga escritura. Embora a ciência tenha começado questionando a natureza, o mesmo processo também pode ser direcionado para fazer perguntas sobre aquele que questiona e sobre a sociedade ou cultura na qual ele vive. Crença sobre o mundo e o self. Há muito tempo as pessoas perceberam que as nossas crenças sobre os outros e o nosso ambiente com frequência são autorrealizadoras. Alguém que acredita que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador encontra um mundo repleto de temores, infelicidade e decepções. Alguém que acredita que o mundo está cheio de oportunidades e deseja experimentá-las, encontra o mesmo mundo repleto de infindável variedade, riqueza e satisfação. Ainda mais importantes que essas crenças são as que você tem a respeito de si mesmo, porque o seu autoconceito o acompanha a todos os lugares e afeta tudo aquilo que você experimenta. Se você acredita que os outros são maldosos e estúpidos, pode refugiar-se na solidão da natureza e sobreviver. Mas se acredita que você é maldoso e estúpido, não há escapatória, a não ser aquelas temporárias, como estímulos poderosos, drogas que entorpecem a mente, ou o sono. Porém, se você acredita na própria bondade e inteligência, essas crenças podem ampará-lo e apoiá-lo, mesmo quando os eventos e as pessoas ao seu redor são muito difíceis. O desenvolvimento casual do autoconceito. Nossa identidade é formada por meio de um processo bastante aleatório de tentativa e erro que, de alguma forma, reúne as diversas experiências boas ou más que tivemos, bem como aquilo que os pais e os outros nos disseram e nos ensinaram. Apesar das melhores intenções de pais e professores para moldar o nosso autoconceito de uma maneira útil, esse processo é bastante casual e acidental. Alguns de nós desenvolveram um autoconceito que funciona razoavelmente bem, enquanto outros não tiveram tanta sorte. Como resultado, muitas pessoas estão atuando com um autoconceito que funciona muito mal, que as decepciona quando mais necessitam dele. Contudo, mesmo o mais sortudo de nós tem um autoconceito que pode ser bastante melhorado. Trabalhei com algumas pessoas excepcionalmente capazes e bem-sucedidas, mas cada uma delas podia aprender a melhorar substancialmente o seu autoconceito. Ainda não encontrei ninguém cujo autoconceito tivesse uma eficácia de mais de 2/3 da que poderia terça-feira. As pessoas com as quais trabalhei durante anos ensinaram-me uma ampla variedade de habilidades úteis, nas quais eu jamais pensara, e este livro apresenta todas elas, organizadas de modo que você possa examiná-las e acrescentá-las às habilidades que ainda não possui.
O que não é este livro? Este livro não trata do problema da consciência, com o qual os filósofos têm lidado durante centenas de anos em Torres de Marfim, nem de teorias matemáticas, cognitivas ou lógicas sobre autoconceito. Este livro não é sobre neurologia, biologia, química, etc. subjacentes à capacidade de ter consciência e autoconceito, nem sobre as diversas patologias físicas e bioquímicas que podem afetar ou destruir o autoconceito de uma pessoa. Este livro não aborda a história de diferentes pensamentos filosóficos e religiosos a respeito do autoconceito, nem o papel da religião, da moralidade, da política, da cultura, da sociedade e da família no desenvolvimento do autoconceito. Já foram escritas muitas obras desse tipo, e embora algumas sejam interessantes e outras até mesmo úteis para outros propósitos, a maioria é totalmente irrelevante para aquilo que abordamos aqui. O que é este livro? Este livro é sobre a experiência pessoal do seu autoconceito e sobre como conhecer o seu funcionamento para fortalecê-lo e modificá-lo quando desejar, para que você possa viver uma vida mais bem-sucedida e satisfatória. E um guia muito prático que ensina habilidades para rapidamente tomar o seu autoconceito mais forte, mais maleável e mais condizente com os seus valores e objetivos. A aprendizagem dessas habilidades evita as desagradáveis armadilhas e consequências de um autoconceito ruim e permite que você melhore continuamente a sua vida à medida que reage aos eventos que se apresentam. O formato de treinamento do workshop. A maior parte deste livro foi editada diretamente de transcrições de treinamentos de 3 dias, nos quais os participantes exploraram diferentes qualidades do seu autoconceito em uma sequência de exercícios dirigidos, seguidos de oportunidades para fazer perguntas e de discussões para esclarecimento. Após descobrirem exatamente como funcionava o seu autoconceito, eles aprenderam a fortalecê-lo e a modificá-lo de diversas maneiras. Neste livro, mantive o formato de treinamento do workshop por diversas razões muito importantes. Para facilitar a aprendizagem, o workshop é cuidadosamente planejado de modo a introduzir apenas alguns conhecimentos ou distinções de cada vez, bem como exercícios para transformar o ensino em treinamento. Então, aos poucos, nós reunimos esses conhecimentos e habilidades em conjuntos mais amplos de significado. Como organizei o meu raciocínio e treinamento dessa maneira para possibilitar uma aprendizagem fácil, para mim é mais simples apresentar o material da mesma forma. Se você interromper a leitura para fazer os exercícios, poderá ter a mesma experiência de treinamento, como se estivesse no seminário. Mas o mais importante é que esse formato de treinamento proporcionará uma visão nítida sobre aquilo que eu realmente faço e sobre como você pode aprender de fato. Não sei dizer quantas vezes observei sessões de demonstração que não tinham quase nenhuma semelhança com as descrições escritas dos autores a respeito daquilo que eles achavam que tinham feito. Uma transcrição mostra o que eu realmente digo quando estou falando com pessoas reais para ensiná-las a aprender e a mudar. Os comentários dos participantes mostram a ampla variedade do que eles descobriram à medida que exploravam diferentes aspectos do seu autoconceito, e as suas perguntas levantam importantes questões que esclarecem como você pode utilizar as informações e os processos descritos neste livro. A leitura deste livro é um convite para embarcar nessa mesma jornada de exploração e experimentação, utilizando aquilo que você aprendeu para a mudança e o desenvolvimento pessoais. Aqueles que atuam como psicólogos, terapeutas e conselheiros também aprenderão como ensinar outras pessoas a melhorar e modificar o seu autoconceito, tomando-o mais funcional e satisfatório. Base do treinamento. Comecei há mais de 12 anos descobrindo que as pessoas pensam a respeito de si mesmas, utilizando conhecimentos e métodos da área da programação neurolinguística, PNL, um campo originalmente desenvolvido por Richard Bandler e John Grinder no início da década de 1970. Esse campo continua crescendo e se desenvolvendo, uma vez que esses métodos são utilizados para descobrir ainda mais sobre o funcionamento da mente e sobre como empregar essas descobertas para ajudar as pessoas a mudar.
Fiz o melhor que pude para escrever de uma forma que qualquer pessoa possa entender, mesmo não tendo nenhuma formação em PNL. Contudo, como este livro é uma consequência da PNL, às vezes faço referências a termos, métodos e conhecimentos que estão além do alcance dela. Quando isso acontece, apresento referências específicas que poderão ser utilizadas se você estiver interessado em obter uma compreensão mais ampla desses assuntos. Aprender sobre autoconceito foi uma jornada desafiadora na qual aprendi muitos processos que não esperava aprender. Com frequência, aquilo que descobri funcionava muito melhor do que aquilo que eu esperava encontrar, e esse foi um bom sinal de que eu estava descobrindo o que realmente estava lá, não apenas redescobrindo as minhas próprias suposições e meus preconceitos. Uma visão geral. Este livro foi organizado com muito cuidado, começando pela apresentação, de forma resumida, de alguns conhecimentos gerais sobre autoconceito, valores e autoestima. Em seguida, discuto algumas das razões para o extraordinário poder do autoconceito e importantes critérios sobre como um autoconceito saudável, condizente com os seus valores, pode ser utilizado para criar o tipo de pessoa que você quer ser. Capítulos 1, 2 e 3. Depois apresento exercícios estruturados de descoberta nos quais você poderá experimentar pessoalmente diferentes aspectos do seu autoconceito e aprender a fortalecer as suas qualidades positivas por meio de mudanças pequenas, mas algumas vezes profundas e importantes, na maneira como você pensa a respeito de si mesmo. Capítulos 4, 5 e 6. A seguir vem a descoberta de como você pode utilizar as ocasiões nas quais cometeu erros para fortalecer ainda mais o seu autoconceito, tomando mais eficaz, aprendendo a transformar esses erros para que na próxima vez que a vida lhe apresentar desafio semelhante você possa responder espontaneamente, da maneira como deseja. Capítulos 7 e 8. Então você aprenderá como construir uma qualidade totalmente nova em si mesmo, escolhendo aquela que você deseja ter e tomando a parte de quem você é. Capítulo 9. Mais adiante vamos considerar uma qualidade sobre a qual você tem dúvidas. Algumas vezes você pensa que é assim, outras vezes pensa que não é, e transformaremos essa ambiguidade desagradável em uma certeza calma, um conhecimento tranquilo, compatível com os seus valores. Capítulo 10. Na sequência, investigaremos os perigos de se comparar com outras pessoas e de pensar em si mesmo em função daquilo que você não é, e veremos como evitar os sérios problemas causados por esse comportamento. Capítulo 11. Então você aprenderá a transformar uma qualidade da qual não gosta em uma de que goste, e que expresse aquilo que você realmente quer na vida. Capítulo 12. Depois haverá uma mudança no foco à medida que exploramos os limites do seu autoconceito e como mudar as suas respostas aos eventos, adquirindo limites que o protejam, com flexibilidade, das opiniões, crenças e intromissões de outras pessoas. Capítulo 13. Em seguida, exploraremos de que maneira adaptar os limites do seu autoconceito para facilitar a conexão com outras pessoas em uma intimidade partilhada, mantendo ao mesmo tempo uma autopercepção segura. Capítulo 14. Finalmente apresento algumas conclusões, resumindo como você pode utilizar tudo aquilo que aprendeu. Se você gosta de ler algumas partes sem seguir uma ordem, como eu quero que você aprenda a colocar em prática as informações contidas neste livro, a sequência de capítulos foi cuidadosamente planejada para uma fácil aprendizagem. Cada capítulo pressupõe e se baseia em conhecimentos e habilidades ensinados nos capítulos anteriores. Sem esses conhecimentos prévios, partes dos capítulos posteriores ficarão confusas. Por isso recomendo que você leia os capítulos na sequência. Mas se você quiser começar lendo alguns trechos menores para verificar o que este livro lhe oferece, tenho algumas sugestões. O capítulo 9 apresenta uma transcrição literal de uma sessão sobre ensinar um homem a pensar em si mesmo como uma pessoa agradável, incluindo entrevistas de acompanhamento com ele e a esposa, descrevendo o amplo impacto que isso teve no seu casamento e na sua vida.
O capítulo 13 apresenta uma outra aplicação muito direta sobre como mudar os seus limites para proteger-se das opiniões, influências e intromissões de outras pessoas. O capítulo 4 inicia o processo de exploração da estrutura do seu autoconceito e de como fortalecê-lo e modificá-lo. O apêndice é outro lugar para experimentar mudanças rápidas por meio de processos simples chamados padrões de perspectiva. A capacidade de observar uma experiência em perspectiva é muito útil, além de ser um dos processos fundamentais subjacentes ao seu autoconceito. Uma outra maneira de ler fora de ordem é consultando o resumo no final de cada capítulo. Depois de ter lido um ou mais desses capítulos, espero que você volte ao início e leia o livro na sequência, para maximizar a sua compreensão e o seu benefício pessoal. Convido a se juntar a mim e aos participantes do treinamento nessa jornada, a fim de aprender como pensar a respeito de si mesmo e como mudar rapidamente para que você possa se tornar o tipo de pessoa que gostaria de ser. Algumas perguntas antes de começarmos essa exploração do seu autoconceito. Quero que você considere algumas perguntas muito básicas e importantes que este livro responderá em detalhe. O que é autoconceito? Para que ele serve? Do que ele é formado? Como ele funciona? O que o torna tão poderoso? Como você pode modificá-lo? Qual é a diferença entre autoconceito e autoestima? Qual é a relação entre autoconceito individual e experiência mística ou religiosa? Se você quer saber as respostas práticas para algumas dessas perguntas, continue lendo.